E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, eu quero gravar esse vídeo hoje para trazer um pouquinho mais para vocês como que é a minha rotina aprendendo idiomas, como que eu encaixo aqui, como que eu enquadro o aprendizado de idiomas na minha rotina, quais as técnicas que eu uso, o que que eu costumo estudar, o que que eu costumo priorizar. Então esse vídeo vai ser mais um bate-papo, vai ser um vídeo mais simples, com pouca ou mínima edição, e eu quero bater esse papo com vocês sobre como que a gente pode de verdade aprender idiomas e conseguir trazer isso para as nossas vidas, trazer isso para nossa rotina. Eu sei que é difícil fazer às vezes trazer isso para nossa rotina. Muitos de vocês trabalham em escala 6x1. Eu também estou trabalhando a grande maior parte do meu tempo e às vezes é muito difícil eu conseguir incluir o estudo de idiomas na minha rotina. Para mim é até um pouco mais fácil porque eu trabalho com isso, então mesmo quando eu não estou estudando ativamente as línguas que eu aprendo, eu acabo aprendendo sobre elas. Então eu tenho aqui essa facilidade, digamos assim. Mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, sobre como que vocês podem fazer para levar aqui o aprendizado de idiomas para a rotina de vocês, deixar isso de uma forma mais leve, de uma forma mais prazerosa e de uma forma que de verdade motive vocês a continuarem aprendendo, a melhorarem nos idiomas que vocês já falam, nos idiomas que vocês gostam, né? Dos idiomas que vocês querem se desenvolver, porque não adianta nada a gente ir trazendo 1000 idiomas para nossa rotina e eu quero ficar fluente em 30 línguas, mas eu não consigo ter uma conversa um pouquinho mais profunda em, 25 dessas 30 línguas, então não faz sentido. Só vou pedir que vocês deixem um like aqui, porque isso ajuda muito o YouTube a notificar mais pessoas sobre esse conteúdo e isso ajuda a mostrar pro YouTube que esse conteúdo é de relevância, que esse conteúdo é bacana, que vocês estão curtindo. E também deixa nos comentários aqui que outros tipos de conteúdo vocês querem ver aqui no canal. E não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com amigos, que se eu puder aqui inspirar uma pessoa só, que seja uma única pessoa, a estudar idiomas e a conseguir colocar esse estudo de idiomas na rotina dessa pessoa, pra mim eu já vou ter cumprido minha missão. Então é isso, eu vou começar aqui falando como que eu faço aqui mais pela manhã, como que eu vou estudar idiomas pela manhã. Galera, eu acordo bem cedo, tá? Eu acordo aqui mais ou menos umas 6h30 e antes de eu trabalhar eu gosto de meditar, tentar fazer alguma coisa assim pra eu acalmar minha mente, e eu gosto de fazer isso em inglês. A gente tem aqui alguns aplicativos de meditação guiada, e meditação guiada é uma coisa muito boa, muito bacana pra você relaxar, você se concentrar e você ainda tá estudando meio que de forma involuntária o inglês. Eu acho legal que a gente sempre tente manter o inglês nas nossas rotinas, mesmo que a gente já seja fluente. Então, o fato de você ser fluente, o fato de você já ter uma boa base assim de inglês, não te impede de continuar trazendo o inglês pro seu dia a dia. Porque estudar idiomas é igual você ir na academia, é igual você treinar. Você tá sempre treinando ali, tá sempre fortalecendo o seu corpo, mas uma semana que você para de treinar, uma semana que você fica em casa, você vê que já atrofia bastante. Isso aqui é um evento canônico na vida de todo mundo que treina. Com idiomas não é diferente. Eu acho, inclusive, por experiência própria, que com idiomas isso é ainda mais visível. Se a gente fica, sei lá, 6, 7 dias, às vezes até menos, sem praticar um idioma, o idioma ele é meio ciumento. Ele vai ficar assim, não, você não me praticou esses dias, você vai esquecer. Toma aqui esse esquecimento aqui pra você tomar vergonha na cara e continuar estudando. Isso é uma coisa muito real, sabe? Eu vejo isso muito, principalmente com francês, que é a língua que eu mais estou focando nesse momento, que é a língua que eu mais tenho focado em estudar, em aprender e em praticar. Mas o francês, ele tem uma estrutura bem chatinha, sabe? Uma estrutura bem complexa. As palavras, elas são todas enfeitadinhas e essa parte da grafia, né, da escrita do francês é bem chata. Mesmo para quem já é intermediário, já consegue até ter uma conversa bacana, uma conversa ali ok em francês, mas escrever, construir as frases usando todos aqueles conectivos do francês, usando todas aquelas estruturazinhas que passam uma ideia que no português seria passada de forma bem mais fácil, né, ou bem mais natural pra gente. O francês, ele tem dessas coisinhas. Às vezes você vê uma palavra aqui que tem tipo 3 acentos, ou uma palavra aqui que é feminina terminada em E com acento e um outro E, enquanto que a masculina ela é terminada só com E com acento. Eu vou deixar aqui alguns exemplos na tela, mas só pra vocês verem que o francês, ele é uma dessas línguas mais ciumentas, assim, que meio que colocam assim, você tem que me estudar todo santo dia, senão você vai começar a atrofiar. É uma coisa besta, sabe? Mas eu acho bacana pra treinar assim, você todo dia tá buscando vocabulário no inglês. É um joguinho chamado Wordly.
Wordly. Eu vou deixar aqui na descrição também e como que escreve aqui em algum lugar, mas é um jogo de praticamente adivinhação de palavras. Você tem aqui 5 colunas e 6 tentativas de adivinhar uma palavra em inglês dentro dessas colunas, e você pode colocar aqui as letras, né? Você vai colocando aí as letras, vai colocando aqui a sua primeira palavra e eles vão marcando quais as letras dessa palavra que não existem nessa palavra, né? Na palavra que você precisa adivinhar. As letras que existem e estão na coluna certa, eles colocam em verde, e as letras que existem, mas que estão em outras colunas, eles vão colocar em amarelo. Então você tem aqui 6 tentativas até adivinhar a palavra. É bem bestinha, é bem bobinho, mas é legal para você ganhar vocabulário e pensar em novas palavras, porque às vezes eles pegam umas palavras bem assim, muito nada a ver. Mas eu acho legal colocar aqui o Wordly, principalmente para você que já é, sei lá, avançado em inglês e quer só mesmo refinar aqui o seu vocabulário. Então o Wordly fica aí como uma sugestão. E aí depois disso eu vou trabalhar, vou dar minhas aulas. Eu também trabalho com marketing digital, então vou estar sempre ali usando o inglês tanto como professor e também trabalhando no marketing digital, que inclusive é uma área que está muito em alta e é uma área que eu recomendo muito vocês entrarem. Se você tiver o inglês e se você dominar o inglês, você vai encontrar muita vaga bacana no exterior, seja nos Estados Unidos, na Europa. Você ter o inglês aqui, o marketing digital vai te abrir muitas portas. E falando um pouquinho sobre isso, né, sobre abrir portas com o inglês, galera, é a língua de negócios, é a língua do mercado de trabalho, e nos próximos anos isso vai continuar assim. A gente tem aqui o chinês, o mandarim crescendo bastante, que também é uma outra língua que eu aconselho muito vocês a aprenderem, mas o inglês vai continuar sendo aqui a língua do mercado de trabalho. E para você ter um destaque aqui legal e ganhar até 43% a mais na sua área, desempenhando a mesma função, o inglês ele é fundamental. E é por isso que eu vou conversar aqui um pouquinho com você sobre o método RRSLG do Pedro Galvão, que é um curso de inglês feito justamente para você que não tem base nenhuma no idioma e precisa ficar fluente de uma forma imersiva. Então o curso ele vai ser feito exatamente para você, mas se você tiver aqui o nível intermediário avançado, o curso ele também vai ser interessante para você, porque ele não vai ter só aqui as aulas iniciais, aulas de gramática, de pronúncia, de vocabulário, desafios, testes de repetição espaçada de vocabulário, entre outros aspectos, mas ele também vai ter módulo bônus, módulo de mercado de trabalho, então inglês para o mercado de trabalho, inglês para viagens, você fazendo aqui uma viagem internacional pela primeira vez, vai ter aqui também inglês com phrasal verbs, então os principais phrasal verbs do inglês. Além de tudo isso, você vai ter aqui 2 aulões semanais com os professores da escola Seu Idioma, e nesses aulões você vai ter aulas de conversação, aulas sobre diversos temas, aulas sobre música, sobre análise de filmes, tudo que você precisa para refinar o seu inglês. Além desses aulões semanais, você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp com outros alunos, onde você vai falar 100% inglês e vai ter aqui o feedback dos professores 100% do tempo focado aqui no seu aprendizado. Além de tudo isso, você ainda vai ter acesso a um curso de espanhol, 100% gratuito. Então, curso de inglês mais um curso de espanhol, 2 idiomas que são aqui basicamente os 2 idiomas mais falados do mundo, ao lado do mandarim. Então você vai aprender inglês e de quebra ainda aprender espanhol. Então se você curtiu, dá uma olhada aqui no link para você conhecer o método RRSLG e aprender inglês de fato nesse ano. E voltando aqui, né, galera, para falar aqui da minha rotina, eu trabalho basicamente aqui até uns 11h30, meio-dia. Eu vou descansar aqui e eu tento ler um pouco textos em francês. Eu uso o Kindle, muitos de vocês também usam Kindle, então o Kindle ele tem aqui uma ferramenta bem legal de tradução. Você consegue fazer a tradução ali em tempo real. Eu recomendo aqui que você, principalmente se tiver um nível mais intermediário avançado ou avançado, tentar buscar a definição das palavras no próprio idioma-alvo. Então você tem ali um livro, eu estava lendo até então O Pequeno Príncipe em francês, e o vocabulário ele é bem simples, mas sempre aparece uma ou outra palavra. E é legal a gente já ir buscando o significado das palavras. Aqui eu vou usar o exemplo do francês, mas no próprio idioma francês. Eu confesso que às vezes até eu tenho um pouquinho de preguiça de fazer isso, porque às vezes você quer só continuar com a história, sabe? Você quer continuar com a história e ficar ali buscando a definição de cada termo para
enquadrar ali no contexto, é um pouco chatinho. E o Kindle, ele dá muito aqui a tradução contextual. Então, em vez de pegar a palavra, você consegue pegar a frase em que essa palavra foi usada e ter uma tradução da frase. Isso é uma coisa que eu recomendo muito os meus alunos fazerem. Buscar traduções contextuais, porque o que a gente mais tem aqui no aprendizado de idiomas, né, nos diferentes idiomas, são palavras com ambiguidade, palavras com mais de um sentido, palavras que podem ser usadas em 1, 2, 3 sentidos às vezes. A gente também tem essas palavras em português, né? Como, por exemplo, manga, que a gente pode usar aqui para pelo menos 3 coisas diferentes, mas em outros idiomas isso também é comum. E no inglês eu diria que é até bem comum, acontece o tempo todo. Então, eu vou aqui ler, eu volto ali para trabalhar mais ou menos 1 hora, vou até umas 6. E ali, quando eu volto, né, o período da noite assim, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho tempo, né, e quando eu chego em casa ali, depois do trabalho eu vou treinar, eu gosto de ouvir alguns podcasts, gosto de ouvir o Duolingo Histórias em francês. E o Duolingo Histórias ele é legal porque ele tem as histórias em francês que são mais pro nível intermediário e ele tem o narrador em inglês. Então, o narrador em inglês, ele vai te dando contexto sobre a história contada em francês. Você vai tendo aqui a prática de 2 idiomas em 1. Isso é bem bacana. Eu recomendo muito vocês usarem o Duolingo Histórias. E outros podcasts também. Eu gosto muito de ouvir podcasts sobre pronúncia. Então, eu vou ouvir bastante os podcasts do canal Pronunciation with Emma, que é um canal que fala muito sobre pronúncia do inglês britânico. E também do Luke Podcast, que é um outro professor de inglês, também britânico, que ele traz muito inglês através de entrevistas e através de histórias. Então ele narra as histórias, ele traz muito vocabulário específico, fica muito legal, fica muito rico você acompanhar essas histórias. Tem também o famoso TED Talk, eu sei que muitos de vocês gostam bastante do TED Talk, eu gosto também, acho legal, mas tem que ter muito um tema que me prenda a atenção, sabe? Isso é uma outra coisa que eu recomendo muito para vocês. Busquem temas que prendam a atenção de vocês. Então, eu particularmente gosto muito de coisas relacionadas à mente humana, gosto muito de coisas relacionadas à psicologia, a outros idiomas, a geografia. Eu amo coisas relacionadas à geografia, à história, esportes também, coisas da atualidade assim. Então, eu sempre procuro podcasts ou coisas nesses assuntos, sabe? Nessas coisas assim do meu interesse, ou coisas de treino, coisas de meditação. Então vocês vão achar muito conteúdo em inglês ou qual que seja o idioma de vocês. É sempre legal estar buscando coisas que vocês gostem de fato. E também aqui quando eu vou treinar ou quando eu vou fazer uma caminhada, eu gosto muito de ouvir música nesses idiomas. Então música em espanhol, principalmente reggaeton, cumbia, música em inglês e música em francês. E quando eu chego em casa, geralmente à noite, quando eu tenho um tempinho livre ali, e isso eu gosto de fazer, eu tento fazer sempre assim de uma forma bem regular, é treinar vocabulário no Anki. Então a gente tem aqui o aplicativo do Anki, que é um aplicativo que traz aqui para você repetição espaçada para você adquirir vocabulário. E eu vou recomendar aqui um vídeo sobre o Anki, um vídeo bem bacana que mostra para vocês como utilizar o Anki da melhor forma possível para memorizar de uma forma que faça sentido. Então aqui, galera, minha dica para vocês é: usem o Anki, criem ali uma conta e as palavras que vocês identificarem ali, palavras novas do idioma que vocês querem, vou usar aqui de novo o inglês como exemplo, tentem colocar frases com essas palavras e na parte do verso do cartão vocês vão colocar a tradução e outros 2 exemplos dessa palavra em frases diferentes, principalmente se for uma palavra ambígua, uma palavra com duplo sentido. Então tem aqui um phrasal verb, uma palavra, por exemplo, como get, que eu posso usar aqui no sentido de pegar, de alcançar, de conseguir, de obter, vários sentidos. É legal pegar essas palavras e usá-las em frases diferentes, tá? Então o Anki aqui é uma coisa que eu gosto de fazer quase que diariamente. Gosto de fazer o Anki também em Swahili, que é uma outra língua que eu tô aprendendo, que é uma língua africana, uma língua banto-africana. Inclusive a língua mais falada, a língua nativa mais falada do continente africano, mas nesse caso eu faço mais por hobby, sabe? É muito mais assim, por eu gostar da língua, por eu gostar das culturas que falam esse idioma, mas eu tô muito na fase de eu quero entender o funcionamento dessa língua ainda, eu quero entender uma coisa aqui, como que funciona uma língua que é formada aqui por aglutinação, então juntar aqui palavrinhas, né, mini palavrinhas, mini sílabas para formar aqui uma ideia. Então é uma língua muito diferente e eu tô tentando aqui buscar mais vocabulário na língua Swahili. Então eu também faço o Anki em Swahili. E uma outra coisa
que eu gosto muito de fazer, isso aqui eu não faço com tanta frequência, mas eu acho bacana fazer, principalmente para treinar conversação, é buscar grupos de conversas com pessoas dos países que vocês querem aprender. Eu já falei aqui em alguns vídeos sobre os aplicativos do Tandem e do HelloTalk, que são os principais aqui que fazem isso, né? Você conhecer estrangeiros. E ambos esses aplicativos, eles têm uma função muito legal, que é a função de festas de idiomas, que aqui é basicamente uma função onde você entra em grupos de conversa e você pode interagir com o pessoal. Então, vou usar aqui Tandem como exemplo. Eu quero treinar meu espanhol. Tem ali grupos de bate-papo em inglês, em espanhol, em francês, em swahili, em japonês, em português também. E alguns desses grupos, eles vão juntar aqui 2 idiomas. Então, ali tem lá, sei lá, o anfitrião fala inglês, mas a maioria dos participantes fala espanhol. Então, vai estar lá inglês e espanhol. Você vai ter acesso a essas salas, você pode entrar como ouvinte, então vendo o pessoal conversando ali, seja nativo, seja estrangeiro, você vai estar ali ouvindo ali de forma involuntária, você vai estar ali ouvindo enquanto você faz outra coisa, você lava a louça, enfim, e você pode participar. E aqui participando, eles vão ter aqui muita gente, então eu aconselho vocês pegarem uma sala com poucas pessoas, para vocês terem uma conversa assim um pouco mais produtiva. E tem vários temas, você vai ter temas ali sobre política, temas ali sobre atualidade, sobre fazer amigos, sobre relacionamento, vai ter temas sobre qualquer coisa. Então, essa ferramenta de festas de idiomas, né, que eles chamam de Language Parties, é uma das ferramentas mais incríveis, mas uma das ferramentas gratuitas mais incríveis para você treinar aqui e expressar, né, a forma de você se expressar no idioma. Então, eu recomendo muito que vocês busquem aqui aplicativos de conversação. E aqui eu sei que é difícil a gente fazer o tempo todo, né, todo dia. Às vezes a gente chega cansado em casa, mas sempre que vocês tiverem um tempinho, tentem buscar esse tipo de aplicativo, esse tipo de ferramenta, porque é um recurso gratuito e é um dos recursos mais poderosos para você que não tem acesso a pessoas do idioma que você quer aprender, por exemplo, na sua cidade. Então, esse tipo de ferramenta é muito legal. E aqui terminando minha rotina, eu vou descansar um pouquinho, gosto de ler também, gosto de ler o Kindle, e eu vou levar aqui o Kindle para cama, vou continuar lendo, e aqui eu tento ler alguma coisa em inglês, alguma coisa em francês, e nesse mesmo esquema que eu falei para vocês. Já que no final do dia, né, eu já mais cansado, eu sendo bem sincero com vocês, eu não vou pegar para ficar buscando aqui palavra, buscando significado, eu tento ler como uma forma de prazer mesmo, sabe? Eu gosto muito de ler, e aqui se eu não souber uma palavra, né, algum termo, eu vou simplesmente relevar, deixar para tentar entender pelo contexto. Isso às vezes também é muito válido, principalmente aqui se você já tem aqui mais ou menos uma ideia do que aquele termo significa, se o contexto ele já diz muita coisa para você. E basicamente, galera, é essa a minha rotina aprendendo os idiomas que eu estudo. Eu sei que tem outras formas, né, de melhorar essa rotina, de melhorar aqui como que eu interajo com esses idiomas. Eu, por exemplo, não sou muito de assistir série em inglês e filme em inglês, eu até assisto, mas em francês eu ainda não peguei para assistir. Eu sou mais fã de música em francês, música de países que falam francês. Acho legal também alguns sites que pegam aqui para você ouvir a música e tentar reproduzir a letra da música, como por exemplo o Lyrics Training, entre outras opções. Tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa rotina estudando idiomas. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Novamente, se você quer aprender inglês, dá uma olhada aqui para você conhecer o método RRSLG, aprender inglês com um curso que reúne basicamente tudo que você precisa para ficar fluente nesse idioma e de quebra ainda aprender espanhol de forma totalmente gratuita. E se você busca aqui um professor que com você 24 horas te dando feedbacks e também tendo aqui essa prática de conversação que é tão importante quando você vai aprender inglês, eu vou deixar aqui a recomendação da Teacher Alicia, que é aqui uma inteligência artificial que vai servir basicamente como uma professora e como uma parceira de estudos. Então clica aqui nesse vídeo que você vai ter muitos insights legais sobre aprender inglês através da inteligência artificial. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.